Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de um teorema muito importante que é o teorema da função implícita. Essa aula a gente não vai fazer nenhum exercício, o que eu vou fazer é enunciar, explicar teoricamente esse resultado, fazer uma figura que eu gosto muito para explicar como que esse teorema da função implícita trabalha. E no final a gente vai calcular também uma derivada, a fórmula da derivada, o teorema da função implícita, ao invés de ficar decorando a fórmula, a gente deduz rapidamente usando a regra da cadeia. Então, basicamente é isso. É uma aula teórica para explicar esse importantíssimo teorema. Então, vamos começar. Então, seja f uma função de duas variáveis para os reais, classe CK, vamos sempre trabalhar com o conjunto aberto, tá? O conjunto contido em R2 é aberto, e eu fixo um ponto x0 e y0 pertencente a U, satisfazendo f de x0 e y0 igual a um valor aqui. Vamos botar um valor k que não tem nada a ver com esse k aqui não, tá? E agora sim, baseado nessa criação, vamos botar a hipótese. Então a primeira hipótese, e a única na verdade, suponha que del f del y seja diferente de x0 e y. Del f del y de x0 e y0 seja diferente de zero. Só isso. Então, olha o que o teorema da função implícita garante, é esse resultado aqui todo. Então, existe uma vizinhança V de AB, cartesiana CD, dentro de U, x0 e y0 pertencente a V, e uma única função y de AB para CD, satisfazendo f de x, y de x igual a k, mas ainda y de classe CK. Então, antes de ficar enunciando isso aqui tudo e explicar o que está acontecendo, vamos fazer um exemplo para entender um pouco o que está acontecendo mesmo. Então, olha só, pega o f de x, y, igual a y² menos x² menos x ao cubo. E agora eu vou olhar, vamos dizer, para a curva de nível 0 dela. Ali, ou seja, o nosso k é igual a 0. Ao invés de olhar a curva de nível k, olhamos a curva de nível 0. Então, se a gente for esboçar o gráfico disso, né, o traço dessa curva, é essa curva aqui. Plota em alguns lugares, ou faz y mais ou menos raiz quadrada de x2 menos x3 e essencialmente se convença que é essa aqui. Bom, baseado nisso, olha porque eu gosto tanto dessa curva assim para explicar o teorema da função implícita. Então, primeiro, repara, qualquer ponto que eu tomar vai ter pelo menos dois, para qualquer valor x que eu tomar, vai existir pelo menos 2y. O que está acontecendo, isso que é o interessante, é o seguinte, quando a gente vai pegar um ponto aqui fixado qualquer, vamos chamar de um ponto x0, então eu escolho um valor que a gente vai fixar. Então a gente vai olhar esse ponto aqui, y0. Então aqui nós temos o x0 e y0. O que eu vou fazer, essencialmente, é dar um zoom aqui dentro e só ficar olhando essa região. Quando a gente está dando um zoom nesse jogo, o que significa? É pegar, vamos dizer, um pequeno retângulo, que é onde a gente vai querer ver um pouco o que está acontecendo. Deixa eu escolher um pouco melhor o retângulo. Tá? Pegamos um pequeno retângulo. Então agora, olha esse retângulo aqui. Só olha esse pedaço de curva aqui. Tá? Então, quando a gente olha esse pedaço de curva, ou seja, o que acontece é que para cada x que a gente tomar, vamos dizer agora nesse intervalo aqui, para cada x, existe um único y aqui dentro. Então, o que está acontecendo no fundo é essa região aqui é o que a gente está chamando de V do nosso teorema da função implícita. Então, olha só. Então, vamos reparar. V é igual a B cartesiano CD. AB é um intervalo que vai estar no eixo x e o CD é um intervalo que está no eixo y. Produto cartesiano de dois intervalos é um retângulo. O que eu vou pedir que esteja dentro de U é uma condição técnica, porque o conjunto U tem que ser aberto. E eu pego o x0 e y0 pertencente a V. Então, olha só, escolhi o x0 e y0, peguei um quadradinho, um retângulo, melhor dizendo, envolvendo x0 e y0, e o que eu estou dizendo, isso que está dizendo o teorema da função implícita, na verdade, é que existe uma função única y de AB para CD, satisfazendo f de x, y de x igual a k. Então, vamos voltar aqui. Peguei esse retângulo e existe uma única função, que agora eu vou trabalhar com esse intervalo aqui, que é o AB, e nesse intervalo aqui, que eu estou chamando de CD, ou seja, o x0 está em AB, o y0 está em CD, e para cada x que eu escolher,
existe um único y aqui dentro, no intervalo CD, satisfazendo que essencialmente que esteja exatamente nessa curva aqui. Ou seja, todos os pontos dessa curva satisfaz, ou seja, se eu pegar um pontinho aqui, esse ponto tem que satisfazer essa equação. É isso que está dizendo o teorema da função implícita, independente da escolha. A única coisa que eu preciso, vamos dizer assim, é pedir que o f de x0 e y0 seja diferente. A condição que eu tenho que pedir é que del f, del y, no ponto x0 e y0 seja diferente de zero. Pedir isso, essencialmente, o que a gente faz? Agora é geometria de novo, né? Pedir isso, essencialmente, pega esse ponto aqui, x0 e y0, vamos dizer, e olha o vetor normal dela. Quando você olha o vetor normal, você vê se tem componente em relação a y. Se tiver componente em relação a y, ou seja, está inclinado verticalmente, né, em algum jeito, então del f, del y é diferente de zero. É isso que quer dizer. Lembra que o gradiente de f é del f, del x, del f, del y. Então eu estou dizendo que esse vetor gradiente aqui, que é normal a essa curva, é diferente de zero. E analogamente, por exemplo, eu posso escolher qualquer... Por que se eu escolhesse x0 e y0? Eu poderia ter escolhido esse ponto aqui, um outro x0 e y0, ou outro x1 e y1, e trabalhar nesse retângulo. Tá no mesmo jeito, tem que tomar cuidado com a escolha do retângulo, que existe um retângulo, mas eu posso trabalhar dentro desse retângulo. Eu poderia olhar agora o x0, y0 e trabalhar dentro desse retângulo. Olha só, no caso, o meu vetor está apontando para baixo, del f, o meu vetor normal está apontando para baixo, del f, del y é diferente de zero, né? Lembra que o vetor gradiente é perpendicular à curva de nível. A mesma coisa para cá. O que fica interessante, eu acho que o primeiro caso, vamos dizer assim, é quando a gente olha para esse retângulo aqui. Então, ou seja, quando agora o vetor gradiente não tem componente vertical. Então, quando não tem componente vertical, olha só o que acontece. O problema é que para cada x que eu tomar, não existe exatamente 2y, tão pequeno quanto eu quero. Eu posso afinar quanto eu quiser. Então, aqui, por exemplo, então del f del y ser igual a zero, eu não consigo, em hipótese alguma, garantir que isso aqui existe essa função única, na verdade. Vai existir ou duas funções, não vai ter o gráfico que a gente quer, a unicidade que a gente gostaria. Então, o que acontece é que, na verdade, eu posso agora encarar de outro jeito. Eu posso pensar que para cada x, para cada y fixado, existe um único valor x. Agora eu posso, como dizer, olhar o gráfico como se eu pegasse esse eixo e rodasse assim. Ou seja, para cada y fixado existe um único x. Então, o teorema da função implícita, o que ele está me dizendo, isso que eu quero acrescentar, é que eu botei o del f, del y, de x0 e y0 diferente de zero, mas eu posso trocar para del f, del x, no ponto x0 e y0 diferente de zero, e mexer em todas elas, exatamente adaptar aqui, ou seja, agora a adaptação é que a minha função xd vai para AB, ou seja, intervalo CD para AB, e ao invés de eu trabalhar com x, y de x, eu trabalho com f de y, x de y, x e x de y. Então agora o x, vou trabalhar com x de y e y igual a k. Funciona do mesmo jeito, é o mesmo resultado, tudo que tem direito. Tá, então, basicamente é isso que está dizendo o teorema da função implícita. Eu posso ficar invertendo para lá e para cá, não tem nenhum problema. O que me garante, e o que eu estou me dizendo nesse desenho aqui, é o seguinte, vamos supor, tirar esse exemplo aqui no meio. Então, tirando esse exemplo, depois eu faço essa derivada aqui, o que está acontecendo é o seguinte, quando eu olho, eu vou fixar um ponto, x0 e y0, eu sei que tem um vetor gradiente, então ter um vetor gradiente significa que tem um vetor tangente. Então, o que ele está me dizendo é, só olhar esse ponto e olhar que tem um vetor gradiente, e eu pego f de xy, e eu quero estudar isso aqui, f de xy igual a k, então o que eu vou ter que fazer é, eu vou pegar um retângulo, existe um pequeno retângulo aqui dentro,
De modo que f de xy igual a k nada mais é que uma curva. Que curva é essa exatamente? É mais complicado a gente esboçar, mas a gente sabe que é uma curva. E ainda nós temos uma parametrização para essa curva. É que exatamente é gama de t igual ao que a gente chama de t. Y de t é o gráfico de uma função. Então, se é gráfico de uma função, nós temos uma parametrização associada. Então, basicamente é isso que está dizendo o teorema da função implícita. Só olhar um ponto, olhar um vetor gradiente, eu tenho essa vizinhança aqui toda que faz, vamos dizer, que me garante que a curva de nível é uma curva de fato. Ou seja, tem uma parametrização. É o traço de uma curva. Isso aqui é muito forte. Mas, enfim. Então, só para finalizar a parte do teorema da função implícita, que é o seguinte. Agora, olha esse último ponto aqui, que tem um autocruzamento aqui. Quando a gente pega qualquer pequeno retângulo, não importa o tamanho que a gente tome, eu não consigo nem escrever, olha aqui, olha como que está o traçado, tem um x aqui, né? Eu não consigo nem escrever x em função de y, ou seja, isso aqui nem como gráfico de uma função de y dependendo de x, e nem como um gráfico de x dependendo de y. O que diz o teorema da função implícita, no fundo, é que nesse ponto aqui, o gradiente é zero, ou seja, del f del x no ponto 0, 0 é zero, e del f del y no ponto 0, 0 é zero. Tá? É só fazer a continha a gente já vê. Mas se tiver uma figura, a curva de nível fazer isso, pode ter certeza que o gradiente nesse ponto aqui tem que ser zero. Mas enfim. Então, basicamente é isso que diz. Ele é muito forte. É um teorema que tem muita interpretação geométrica. E só para ainda deixar ainda mais elegante ainda, olha só. Olha como que a gente desenha o gráfico. Então, só pelo fato da minha f ser uma função de, vamos dizer, classe C infinito, ou classe CK, o gráfico da minha função também é de classe CK. Se é de classe CK, eu posso derivar. Tá? Ah, mas tem fórmula, eu vejo no livro que tem fórmula de derivada. Esquece a fórmula de derivada, deduz na hora. É muito rápido, é regra da cadeia pura e simplesmente, eu gosto de sempre deduzi-la. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, vamos deduzir essa conta aqui. Vou deixar até nesse espaço aqui para você ver como que é rápido. Então, vamos deduzir. Então, vamos calcular uma fórmula para dy dx. Se a gente sabe que é de classe CK, podemos derivar. Então, nós temos f de x, y de x igual a k. Essa é a informação que eu tenho. Derivo tudo em relação a x. Quando eu derivo tudo em relação a x, então isso aqui, olha, é del f. Então, derivando tudo em relação a x e aplicando a regra da cadeia, então vai ser, vou abusar essa notação, vezes del x, mais a derivada da segunda, vezes del y. No caso, como que y depende de x, não é del y, é dy dx. Isso aqui tudo é igual a zero. Derivada disso aqui em relação a derivada da função constante igual a x é zero. O que acontece é que isso aqui já é 1. Então, del f del x mais del f del y vezes dy dx igual a zero. Então, o que nós temos? Nós temos que dy dx é exatamente o seguinte. Eu vou ter que passar del f del x para o outro lado, menos del f del x, dividido por... Agora eu vou ter que dividir essa expressão toda por del f del y. Então, repara, até na própria derivada, eu vou ter que pedir que del f del y seja diferente de zero. Então, só para deixar claro, o ponto que a gente vai considerar é x, y de x, isso que diz a regra da cadeia, não mudamos nunca esse ponto. E aqui também, x, y de x. Então, se a gente quiser calcular dy dx quando x é igual a x0, é x0, y0, x0, y0, essencialmente. Então, se a gente sabe o x, nós temos que saber quem é o y de x. Pelo menos naquela vizinhança suficientemente esperta. E, basicamente, é isso. Na próxima aula, a gente vai fazer mais um exercício agora de teorema da função implícita, que normalmente aparece no curso normalmente de cálculo de várias variáveis. E, principalmente, eu vou querer destacar a segunda derivada aqui. Normalmente se pede a segunda derivada porque no livro já tem fórmula e... Bem, aí a gente não quer que só aplique a fórmula, quer que entenda como fazer o procedimento de derivada. Isso aqui é muito importante. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.